Boa noite a todos, ou boa tarde para quem estiver nos assistindo à tarde, ou bom dia. É uma satisfação estarmos aqui. Meu nome é Juraci e nós estamos aqui em nome do Centro Espírita André Luiz para fazer reflexões sobre um tema da doutrina espírita, para que esse tema sirva para as nossas reflexões evangélicas à luz do Espiritismo. Nosso estudo vai ter o título de Aprendizes e Adversários. Na realidade, nós vamos fazer um comentário de um texto do livro Contos desta e de Outra Vida, de autoria do irmão X, né? Antes de entrarmos no tema, gostaríamos de falar um pouquinho quem é o irmão X, né? Irmão X, na realidade, é Humberto de Campos, né? Quem é Humberto de Campos? Humberto de Campos é um escritor da língua portuguesa. Ele nasceu em Miritiba, no Maranhão, no dia 25 de outubro de 1886. E ele desencarnou no Rio de Janeiro no dia 5 de dezembro de 1934. Logo, ele teve uma passagem de 48 anos, né, aqui pelo nosso planeta Terra, nessa última encarnação. Ele foi um jornalista, escritor, político e membro da Academia Brasileira de Letras, né, membro da Academia Brasileira de Letras. O seu perfil acadêmico, né, como Academia Brasileira de Letras, temos aqui algumas obras literárias quando encarnados, né? Um deles é A Serpente de Bronze, outro é Grãos de Mostarda, e outra obra é O Monstro e Outros Contos. Naturalmente que tem outros, nós trouxemos aqui apenas alguns. No movimento espírita, ele é lembrado muito pela obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a mediunidade de Chico Xavier. E por que esse nome Irmão X, né? No começo, ele começou a psicografar com o nome mesmo de Humberto de Campos, né? E aí criou um problema para a família em termos de direitos autorais, né? A família achava o seguinte, já que o Humberto de Campos estava escrevendo livros, então que eles deveriam fazer jus a direitos autorais. Isso resultou em uma ação judicial contra a Federação Espírita Brasileira, que naturalmente foi causa perdida, né? Porque segundo o Código Civil vigente na época, um morto não pode trabalhar, não pode receber, vamos dizer assim, honorários ou receitas de qualquer trabalho, já que está morto, né? O fim da capacidade civil encerra-se com a morte, né? Bom, a partir daí, o próprio, para não criar mais polêmica, passou a escrever com codinome, com pseudônimo, né, de Irmão X. E aí ficou resolvido esse problema de direitos autorais e a família reclamando. Bom, dito isso, nós vamos entrar no tema ou no texto proposto. No livro Contos desta e de Outra Vida, nós temos vamos dizer assim, um estudo que chama-se Aprendizes e Adversários. E esse conto começa da seguinte forma, diz o autor. Na realidade, minha gente, esses contos aqui são passagens da vida cotidiana do Cristo, não narradas pelos evangelistas, né? Então é um espírito que naturalmente conviveu com Jesus naquele tempo em que ele esteve encarnado. Então ele começa o conto dizendo assim, que Jonathan, Jessé e Eliaquim, que eram funcionários do templo de Jerusalém, que trabalhavam lá no templo, passando por Cafarnaum, procuraram Jesus no singelo domicílio, né, de Simão Pedro, ou seja, na casa de Simão Pedro. Então 3 funcionários do templo procuraram Jesus na casa de Simão Pedro. E lá se desenvolveu a seguinte história, né? Eles foram recebidos por Jesus e entregaram-se de imediato à conversação, pela admiração que eles tinham pelo Cristo. E aí o primeiro deles, de nome Jonatas,
começou logo perguntando: Mestre, disse o primeiro, soubemos que a tua palavra traz ao mundo as boas novas do reino de Deus. E entusiasmados com as tuas concepções, hipotecamos ao teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Ou seja, o Jonas foi dizer que eles tinham admiração pelas palavras que Jesus trazia, estavam ali para hipotecar, vamos dizer assim, aplauso, né, à causa de Jesus. E aí ainda foi mais incisivo: aspiramos, Senhor, à posição de discípulos seus. Ou seja, eles foram se candidatar a discípulos de Jesus, né? Essa é a ideia. Aspiramos, Senhor, à posição de discípulos seus. Muito bem. Não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel, nós anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições, com as quais seremos colunas de tua causa na cidade eleita do povo escolhido. Ou seja, eles eram candidatos ao Evangelho de Jesus, à causa de Jesus, né? Muito bem. Aí eles começam a narrar algumas dificuldades que eles já começaram a ter, né, nessa empreitada, né? Muito bem. Contudo, antes de solenizar nossos votos de adesão, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Ou seja, o que fazer, já que nós estamos nos candidatando a discípulos da sua causa, o que nós devemos fazer na frente dos inimigos? Aí Jessé, né, que era um dos três, fez a seguinte pergunta: Messias, nós somos hostilizados por terríveis desafetos no santuário, exclamou o segundo. E extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Ou seja, o Jessé queria saber como agir quando hostilizado, né, no templo pela causa de Jesus. Filho de Deus, pediu o terceiro, que é o Eliaquim, ensina-nos como agir, como sair de uma situação dessa, quando nós formos hostilizados. Aí a resposta do mestre, né? Jesus meditou alguns instantes e respondeu: primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. Opa, isso aí para eles já era uma novidade. Considerar os adversários como instrutores? Muito bem, aí continua Jesus. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Aqui tem uma consideração importante, que é o seguinte: o amigo, né, quando ele se diz nosso amigo, ele coloca em nós uma certa perfeição e ele, por questões afetivas, ele não gosta de ver os nossos erros, né? Assim como nós, isso é humano, né? Até os nossos filhos, às vezes nós não gostamos de enxergar neles alguns defeitos, né? Já o inimigo não, ele vai na fonte, né? Então o inimigo vê junto de nós mesmo a sombra que o amigo não deseja ver. E isso pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio, ou seja, vai nos mostrar como é que de fato nós somos. Aí continua Jesus: cabe-nos desse modo tolerar-lhes as admoestações com nobreza e serenidade. Ou seja, temos que tolerar essas, vamos dizer, ofensas dos inimigos, tal qual o ferro que, após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade humilde, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Ou seja, Jesus fez uma comparação com o ferro, né? Que o ferro passa pelo calor do forno, depois ele é moldado, né? E finalmente ele vai se transformar numa peça de utilidade e às vezes até de beleza, né? Então, Jesus dizendo para os três que tinha que tolerar realmente essas admoestações, né, com serenidade. Muito bem. E aí
Os 3 visitantes se entreolharam, perplexos, porque isso para eles era uma novidade, e Jonathan retomou a palavra perguntando: Senhor, e se nós somos injuriados? Aí Jesus responde de imediato: adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. Olha só, então Jesus diz que aqueles que os perturbam, né, eles são, vamos dizer assim, vítimas, né, de perturbação, de enfermidade, enfim, são doentes, né, aqueles que nos injuriam, né. Continuando, aí Jessé fez outra pergunta: e se formos perseguidos, indagou Jessé? Utilizemos a oração, respondeu Jesus, em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhe. Então, se nós somos perseguidos, respondeu Jesus, vamos utilizar a oração em favor daqueles que nos perseguem, né, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhem, ou seja, para que a gente não caia no mesmo nível deles. Aí Eliaquim fez outra pergunta: mestre, e se nos baterem, se nos esmurrarem? Interrogou então Eliaquim: o que fazer se a violência nos avilta e nos confunde? Ou seja, se realmente for uma agressão física, né? O que fazer, né? É isso que ele quis perguntar para o mestre. Vamos ver o que o mestre respondeu. Ainda assim esclareceu o brando interpelado, falou Jesus, né? A paz íntima deve ser o nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura se viciar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. Quer dizer, então Jesus estava falando que aquele que procura agredir o próximo, ele é um louco e merece a nossa compaixão. Senhor, insistiu Jonatas, que resposta oferecer então à maledicência, à calúnia e à perversidade? O Cristo sorriu e precisou: o maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição de verme que se alimenta com o lixo do mundo. Olha que reflexão profunda, meus irmãos. O maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição de verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador, disse o Cristo, traz no coração largas doses de fel e de veneno que lhe flagelam a vida, e o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. Então aquele que é o perverso, ele faz aquelas armadilhas e ele mesmo cai nelas, né? Aí, continuando Cristo, o perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante infelizes, desdistosos por si mesmos, né? São pessoas infelizes, né? Então o caluniador é uma pessoa infeliz. Então a nossa resposta a eles deve ser o perdão. E que reação assumir perante os que nos perseguem? Inquiriu Jessé preocupado. Nessas alturas eles já estavam bastante preocupados. Eles vieram se candidatar a apóstolos do Cristo e a situação estava se mostrando muito nova para eles, né? Então, e que reação assumir perante os que nos perseguem, né? Perguntou Jessé. E aí Jesus responde: quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se ao fosso do sofrimento. Então Jesus deu essa resposta, né? Uma resposta bem precisa, né? Aqueles que nos perseguem, ele disse a eles que eles é como se fosse um cego que está no meio de umas trevas sem saber para onde ir, né? E investe contra os fantasmas da própria imaginação. Muito bem, causando sofrimento. Por esse motivo, continuou Jesus, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. Socorro espiritual. Bom,
Aí Eliaquim fez outra pergunta: e que punição reservar aos que nos ferem o corpo, assaltando-nos o bril? Perguntou então Eliaquim. Refiro-me, ele foi mais incisivo, Eliaquim, àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito. Jesus respondeu: quem golpeia pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra, explicou o mestre sem pestanejar. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso que devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. Olha que Jesus, ele teve uma lucidez de não admitir que o criminoso, né, que ele fique solto, né? Ele diz aí, ele tem que ser recluso para o tratamento, né? Então Jesus foi bem atento às leis da sociedade, né? Quer dizer, o criminoso perigoso tem que ficar recluso, né, pelo tempo necessário ao tratamento. Continuando, ainda na fala de Jesus, né? O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. Espraiando o olhar doce e lúcido pelos circunstantes, continuou Jesus, né? Ele olhando que os candidatos ao apostolado dele estavam meio decepcionados, né? Então Jesus continuou: é imperioso saibamos amar e educar os semelhantes, com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda pelo mundo. Então, saibamos amar e educar os semelhantes com a força das nossas convicções e sofrimentos e conhecimentos, né? Então, pelo nosso exemplo, né? A fim de que o reino de Deus se estenda pelo mundo. E aqui nós temos que lembrar um pouco Allan Kardec, que ele fala também a esse respeito. Ele diz que a missão mesmo do Espiritismo é tornar as pessoas melhores, né? E essas pessoas melhores vão transformando outras pelo exemplo, né? Então Jesus disse: é imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. Continuando Jesus: as boas novas de salvação espera que o santo ampare o pecador e que o são ajude o enfermo e que a vítima auxilie o verdugo. Para isso, continuou Jesus, é imprescindível que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, ou seja, com o esquecimento de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. E aí, ouvindo tudo isso, os candidatos ali meio atônitos, né? Aí continua a descrição do irmão X. Nesse interim, uma criança doente chorou em voz alta num aposento próximo. O mestre pediu aos candidatos alguns instantes de espera e saiu para socorrer a criança. Ao regressar, Debalde buscou a presença dos aprendizes, né? Fervorosos e entusiastas. Cadê os candidatos, né? E aí o que aconteceu? Na sala modesta de Pedro não havia ninguém. Ou seja, meus irmãos, a história mostra que eles foram embora, desistiram, né? Então, isso muitas vezes acontece na casa espírita, quando as pessoas vêm buscar tratamento, né, para suas dificuldades, e no primeiro momento elas acham que por um passe de mágica, por uma passagem na sala mediúnica ou coisa parecida, elas vão ser tratadas e sua vida vai voltar ao normal, né? Quando ouvem do nosso dialogador, das nossas palestras, que a solução não é bem essa, elas devem começar uma reforma íntima, né? Mudança de atitudes em relação aos desafetos, em relação às pessoas difíceis, né? Então, a grande maioria nessa fase vai embora, né? Quando a gente começa a dizer para eles, olha, suas dificuldades são, segundo a doutrina, em decorrência da desobediência às leis de Deus, né? E essas leis estão na consciência. Então,
o caminho recomendado, o remédio recomendado pelo Espiritismo é a transformação moral, né? Isso às vezes é difícil para a maioria de nós, né? A doutrina nos diz que não tem nenhum vício nosso que seja irresistível, que a gente não consiga mudar. Na realidade, nós não mudamos, na maioria das vezes, é porque nós gostamos desses vícios, né? Porque falta em nós essa vontade de mudar, né? E essa vontade de mudar, ela é, vamos dizer assim, o ponto-chave, né, para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga restabelecer a nossa saúde física, mental e espiritual, né? Então, acho que esse texto do Irmão X, ele tem como uma conclusão, assim, nas entrelinhas, de que aderir ao apostolado do Cristo, a Boa Nova, muita gente quer. Só que isso exige mudanças profundas, né? E que as pessoas não estão... Quando eu digo as pessoas, somos nós, né, meus irmãos? Eu também, inclusive. Nós não temos disposição de enfrentar essas transformações, aquilo que a gente chama de reforma íntima, né? Mas vamos continuar as nossas reflexões com mais aqui alguns pensamentos, né, ditados por Emmanuel, Chico Xavier, né, que a gente pode intitular Aprendendo, né, com os nossos inimigos, né, aprendendo com os nossos inimigos, né. Então, diz Emmanuel aqui de um livro Pérolas de Luz, né, que antes de revidar os ataques, pense no que você pode aprender com os inimigos, ou seja, procura buscar o lado bom daquilo que você chama de inimigo, né? Pense no quanto você pode ser uma pessoa bem melhor apenas observando o comportamento dessas pessoas. Só de observar e analisar, você já vai ser induzido a alguma transformação, né? Diz ainda Emmanuel que eles não existem por acaso. Esses inimigos que nós cruzamos na vida, que nós taxamos de inimigo, eles não aparecem por acaso, né? Eles são colocados aí nas nossas vidas, né, para trazer-nos algumas lições em linhas tortas, embora nem eles saibam disso, né? Então eles estão ali soltando lá as suas mágoas, as suas, vamos, decepções em nós, né? E eles às vezes nem sabem que eles estão ali nos ensinando, né? Estão sendo nossos professores. As adversidades, diz Emmanuel, né, fortalecem e nos mostram novas oportunidades, né? Então observe que o rio, para ele alcançar o objetivo, ele tem que contornar os obstáculos, né, aquelas pedras, até que ele chega no mar, né? Então aquelas dificuldades ali fortalecem o nosso caminho, né? Exemplo do rio. E aí Emmanuel ainda é bem taxativo num parágrafo aqui que ele diz o seguinte, né? Esclarece e avisa para o bem, mas não exijas do próximo aquilo que você ainda não consegue fazer. Então, às vezes, nós queremos das pessoas perfeições que nós não temos, né? E aquilo a psicologia vem nos dizer que aquilo é o nosso ponto fraco, né? Que a gente busca aquilo como uma necessidade nossa, mas a gente inconscientemente cobra isso é do próximo, né? Então aquilo que normalmente nos irrita no próximo é porque está faltando de nós. Então que a gente tenha essa lucidez, né? Não exigir dos outros aquilo que nós não temos ainda, que nós não somos capazes de fazer. Muitas vezes, diz Emmanuel, o agressor é apenas um doente, mais necessitado de medicina do que de punição. Nós somos mestres em exigir punições e justiça, né, com aquelas pessoas que a gente julga ter atitudes que nós condenamos, né? Então ele fala que muitas dessas pessoas, ao invés de punição, elas precisam mesmo de medicina, né? Muitas vezes a medicina é melhor do que a punição. Aí diz ainda que perdão é lucro, alma corajosa
não é aquela que se dispõe a revidar o golpe que recebe, e sim aquela que sabe desculpar e esquecer. Então observe que o perdoar, toda vez que a gente perdoa alguém de alguma ofensa, nós estamos no lucro, né? E que isso engrandece a nossa alma, né? Porque se nós formos revidar, nós vamos descer no mesmo nível, né? Então nós estamos no lucro quando nós sabemos perdoar e esquecer. Muito bem, ainda nessa linha dos adversários, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a reconciliação com os adversários, né? Fazer algumas considerações evangélicas, né? Tem um texto aqui do Espírito Bezerra de Menezes, que foi psicografado por Divaldo Franco, que diz o seguinte: que o tempo urge. Se não puder amar, perdoai. Se for difícil perdoar, desculpai. Ou seja, ele está dizendo que o tempo passa de qualquer maneira, né? Que a gente não perca a oportunidade. Se não der para amar a pessoa, perdoa pelo menos. E se for difícil perdoar, pelo menos desculpar, que já é um começo. Então, é um conselho do Espírito Bezerra de Menezes, né, para que a gente tenha esse cuidado, que a gente faça aquilo que é possível, né? Não perca tempo. Muito bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 5 e 6, tem uma passagem aqui que nós vamos fazer algumas considerações, né? Reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, né? Por quê? Por quê, né? Porque na realidade, meus irmãos, esse adversário ele fiscaliza impiedosamente a nossa conduta, né? Ele está de olho naquilo que nós fazemos. Então, vamos nos reconciliar com ele. Enquanto estáis a caminho com ele, né? O que é estar a caminho com esse adversário? É a oportunidade da existência atual, né? Então, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça seria aí a nossa consciência, né? Que vai ficar aquele peso, vai ficar aquela coisa mal resolvida. E que não sejais metido em prisão, ou seja, que não precisa você reencarnar de novo, né? Para resolver essa pendenga que você pode resolver nessa existência atual. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ou seja, nós iremos ficar num ciclo vicioso de encarna, reencarna, até que a gente resolva essa divergência com o nosso adversário. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos deuses em evolução. E para a gente avançar, a gente tem que reconciliar com todas essas divergências que nós temos com o próximo. A nossa grande família espiritual será toda a humanidade em algum dia. Então nós não poderemos ter inimigos, né? Então não podemos deixar para trás essas divergências. E vamos aproveitar o tempo de aqui e agora. E se não der para fazer tudo, vamos fazer o que o Espírito Bezerra de Menezes nos sugeriu, né? Se não puder amar o adversário, perdoa. Se for difícil perdoar, desculpa, né? Que já é um começo. Muito bem. Ainda em mais considerações, na área da psicologia espírita, vamos falar um pouquinho aqui do Espírito Hamed, né? Que no livro Os Prazeres da Alma, e ele fala também o seguinte, que merece as nossas reflexões, né? Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora, né? Então ele fala que a gente observa, quando a gente observa um adversário, porque aquele defeito está em nós, né? Está internamente, né? E quando reconciliamos com os nossos opositores íntimos, ou seja, conosco mesmo, né? Quem são esses opositores, né? São os nossos apegos, nossos vícios, nossas paixões. Nós atingiremos a paz e a tranquilidade de espírito. Então observe que o Hamed está nos dizendo que nós temos que olhar sempre para dentro de nós, né? Porque esses inimigos normalmente somos nós mesmos, de nós mesmos, né? E aqui nós temos uma dica de perdão, né? Tirado do livro Os Mensageiros, né? Os Mensageiros, ditado pelo Espírito André Luiz, né? Psicografia Chico Xavier,
que há um relato de um enfermeiro, de uma divergência de um enfermeiro com uma vítima, né, um paciente. Então, num determinado momento, o enfermeiro, que era a vítima, tinha sido prejudicado por um paciente algoz. E esse enfermeiro dando aqui a sua experiência, né? Ele diz o seguinte, que no primeiro momento, quando ele se aproximava desse enfermo, que na realidade era o algoz dele, né? Ele sentia que ele precisava de uma necessidade de reconciliação com esse algoz, né? No segundo momento, ele já conseguia, quando ele entendeu essa necessidade de reconciliação, ele entendeu que ele precisava se aproximar dele como uma pessoa caridosa, né? Considerando como um doente, então ele é uma pessoa caridosa, chegando ali perto dele. Mais tarde ele adquiriu mais entendimento, né, da situação, porquê daquilo. Em seguida ele passou a sentir piedade, né? Piedade do seu algoz, né? E logo após essa piedade ele experimentou uma simpatia. E presentemente ele diz, conquistei a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Então, esse é um relato de André Luiz, né, para nos incentivar a fazermos gradativamente aquilo que nos for possível com algum adversário, né, que aliás todos nós teoricamente temos, né, meus irmãos. Então está aí um roteiro que não precisa ser, vamos dizer assim, seguido ao pé da letra, mas é um caminho, né? E já finalizando aqui o nosso tempo, nós vamos falar aqui de uma prece ante o perdão, né, do livro Tesouros de Alegria, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, né? Então a prece do perdão desse livro diz o seguinte: Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoastes e nos perdoa a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto a nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes necessitados de assistência e de amor. Vou repetir esse parágrafo que é muito preciso, né? Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto a nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Então, meus irmãos, nós encerramos por aqui. Fiquem com Deus, que essas palavras sirvam para algumas reflexões com as nossas adversidades da vida, com aquelas pessoas que pensam diferente de nós, né? Não vamos entendê-los mais como adversários, né? Mas como os nossos professores, querendo nos ensinar a nós nos melhorarmos e alcançarmos a nossa evolução espiritual, para que possamos sair aqui do nosso planeta Terra, na atual existência, melhores do que chegamos, que possamos almejar novos voos no mundo espiritual, né? Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós, e mais uma vez obrigado ao Centro Espírita André Luiz por essa feliz oportunidade de estarmos aqui fazendo essas reflexões.